Saudações da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26 de fevereiro, está completando um mês que meus irmãos e eu perdemos o nosso pai. Tivemos que enterrar o nosso pai. E uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu também pude ministrar essa palavra no culto de despedida ali no velório do nosso pai. E essa palavra tem estado comigo, falou. Ao retornar à igreja, foi a palavra que eu ministrei no primeiro culto que nós tivemos juntos depois desse momento. E a palavra está na experiência de Jacó, uma experiência bem difícil quando ele teve que enterrar a sua esposa Raquel, quando ele estava partindo, indo de Betel para Efrata. E a Bíblia diz que no meio do caminho, ou a certa distância de Efrata, ele perdeu a sua esposa que estava grávida, entrou em trabalho de parto, sentindo fortes dores, e ela conseguiu dar à luz, mas infelizmente veio a falecer. E ali, entre as duas cidades, no meio do caminho, a certa distância, ou em outras versões, a uma pequena distância da cidade de Efrata, ele teve que enterrar a sua esposa. O texto está em Gênesis capítulo 35. Você pode acompanhar, ler e meditar nesse texto. Então, o tema dessa palavra, essa mensagem que veio ao meu coração, quando temos que enterrar os nossos no meio do caminho. Quando nós temos que nos despedir dos nossos amados e ainda tinha no nosso pensamento, na nossa ideia, que caminharíamos por mais tempo juntos, que chegaríamos ao final. E infelizmente, no meio do caminho, eles são tomados de nós. A vida é assim. Todos nós, em algum momento da vida, teremos que enterrar alguém no meio do caminho. Teremos que nos despedir de alguém quando ainda há um caminho pela frente, há uma distância a ser percorrida. E quais as verdades que nós podemos trazer ao nosso coração a partir desse texto, dessa experiência de Jacó? Há 3 verdades que eu destaco aqui para a sua edificação, para a nossa edificação. A primeira verdade é que quando nós temos que enterrar os nossos no meio do caminho, é que vem muitos porquês. Muitos porquês. Jacó, na sua experiência, certamente, a Bíblia não relata, mas certamente ele fez as suas perguntas, os seus porquês. Por que aqui no meio do caminho? Por que não lá em Betel? Por que não lá em Efrata? Por que aqui no meio do caminho? Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não aguardei mais uns dias em Betel até que ela viesse? E aí são muitos os porquês. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque eu me precipitei, porque eu corri demais, porque eu fui vagaroso. Então, naturalmente, quando nós enterramos os nossos no meio do caminho, vêm os porquês. Os porquês ajudam nós, às vezes, a encontrar o nosso coração, nos traz respostas, nos leva a arrependimentos e a confissões necessárias. Mas o grande cuidado que nós devemos ter é que os porquês não podem nos tornar vítimas dessa situação, não podem nos neutralizar e não podem nos
não pode fazer calar dentro de nós ou fazer gritar dentro de nós o aspecto da culpa, da condenação. Ainda que em alguns momentos nós sintamos nos fragilizados por alguma falta, nós precisamos nos recompor. E é a graça de Deus que nos ajuda a nos recompor. O poder do Senhor que nos perdoa, que nos ajuda a encontrar saúde para a nossa mente, saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. Certamente meus irmãos, certamente nossos parentes, os irmãos, nossos tios, certamente não imaginava que ele partiria tão rápido, que ele iria dessa vez assim como aconteceu. Meu pai estava com 63 anos e bem trabalhando, ele era operador de trator de esteira, operador de máquina, e estava bem, tinha um problema de pressão alta e através dessa pressão e outras coisas certamente ele veio a ser acometido por esse AVC, mas foi tirado de nós no meio do caminho. E vem os porquês, eu fiz os meus porquês, meus irmãos certamente fizeram, os parentes, amigos certamente fizeram os porquês, e é natural. Mas nós precisamos encontrar respostas e precisamos nos recompor à luz da verdade de Deus. A outra verdade que eu destaco é que precisamos dar um nome novo àquilo que pode ser só uma marca definitiva da tragédia. Quando Raquel estava morrendo e ela viu o menino nascer, ela deu o nome ao menino, Benoni, que significa filho da minha aflição, filho da minha dor. Mas Jacó, quando pega o menino, ele dá um outro nome. Ele dá o nome de Benjamim, que significa filho da minha direita, filho da minha mão direita, ou filho do meu vigor, do meu braço forte. Eu achei muito interessante isso, porque Benoni seria uma marca de dor, seria uma lembrança de que eu nasci, mas o meu nascimento custou a vida da minha mãe. Certamente uma marca muito ruim para a vida daquela criança que estava iniciando a sua vida e para a família, para Jacó, que certamente diante dos porquês talvez vinha a culpa por alguma coisa, mas Jacó, ele com muita sabedoria dá um novo nome. Então, quando nós temos que enterrar os nossos no meio do caminho, não devemos só olhar e marcar aquele momento como algo negativo. Precisamos traduzir isso à luz da graça, do poder, da soberania de Deus, dar um novo nome para isso, dar um novo significado. É só morte? Não, tem muito mais do que isso. Existe muito mais do que a morte, do que a perca de alguém amado. Existem as boas lembranças, existem os bons momentos, existem as boas marcas, não só a coisa ruim que fica. Então precisamos traduzir, dar um novo nome a isso. Talvez você perdeu alguém querido e você não consegue ver o lado bom, dar um novo nome para isso. Eu te desafio, à luz da graça, da misericórdia, do poder de Deus, dar um novo nome para isso, para esse momento de dor, para esse momento em que você teve que enterrar o seu no meio do caminho. Você precisa se levantar e um novo nome para isso com certeza é um forte antídoto para combater os maus ruídos, os maus sentimentos. Filho da minha direita, filho da minha força e não filho da minha aflição. Para Raquel foi Benoni, mas para Jacó não, filho da minha força, filho do meu lado direito. E por fim, a última verdade que eu destaco é que com o coração machucado, com o coração dolorido, nós precisamos seguir o nosso caminho.
A Bíblia diz que Jacó fez um túmulo ali, levantou um monumento ali, um túmulo de Raquel, e a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho, ele continuou a sua jornada. Então, quando nós enterramos os nossos no meio do caminho, precisamos continuar, precisamos também, com a graça de Deus, arraigados no amor, na verdade de Cristo Jesus, precisamos seguir o nosso caminho. Precisamos continuar crendo que existe algo lá na frente que precisa ser concluído e que, se o Senhor tem nos dado a graça de viver, é porque Ele ainda tem um plano, Ele ainda tem um propósito. Alguns deixaram de viver, alguns morreram com aqueles que no meio do caminho morreram, alguns perderam-se na caminhada, mas o encorajamento desse texto para a minha vida, e desejo que seja para você agora ou no tempo futuro, é que você precisa seguir o seu caminho. Nós precisamos seguir o nosso caminho. Às vezes vem a lembrança, vem a dor, vem a tristeza de ter ido. Às vezes as lágrimas tomam o nosso coração, mas nós precisamos seguir o nosso caminho. Precisamos, com a graça de Deus, seguir o nosso caminho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Este é o canal Deixa a Vida Viver. Temos procurado aqui trazer uma palavra, as leituras bíblicas que certamente nos abençoam, certamente são verdade de Deus para guiar a nossa vida aqui nessa terra de dores, de percas, tá? E esse fundo musical que eu escolhi para essa canção é um fundo musical que me inspira, e é um fundo musical que eu usava quando, depois das visitas lá para o meu pai na UTI, eu ia para um parque lá em Palmas, colocava esse fundo e ia fazer caminhada. E ele é um fundo musical de um filme que me marcou muito, que eu já assisti várias vezes, que é o filme Coração Valente. E essa música me faz exatamente lembrar de alguém que perdeu uma pessoa amada, que alguém que teve que enterrar alguém no meio do caminho, né? Que foi o autor do filme, né? O William Wallace, né? Que é uma história real que aconteceu, e que ele teve que perdeu a sua esposa, e depois que perdeu a sua esposa, ele travou uma luta fortíssima contra os ingleses, né? A Inglaterra, que naquela época dominava a Escócia, e através dessa luta ele conseguiu unir as forças, e depois da sua morte os escoceses conseguiram a sua liberdade. Então precisamos seguir o nosso caminho, precisamos fazer algo nobre, mesmo tendo que enterrar os nossos no meio do caminho. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.